Então vamos lá, né, pessoal, para o nosso terceiro ponto, a prerrogativa da escolha nas provas e suas limitações, né? As limitações, né, vão porque vai acontecer o quê? Quando os espíritos medianos, né, vai chegar um determinado momento, como até cita no trecho anterior também, que a gente possa escolher uma prova mais leve, né, mais tranquila. A questão, por exemplo, dos recursos financeiros, né? Então, o que que vai acontecer? A gente escolhe uma prova mais tranquila, entre aspas. Escolhemos uma prova aqui para vir com bastante dinheiro, sem preocupações financeiras, né? Já nascemos, por exemplo, numa família abastada, com bastante recursos financeiros. Só que o que que acontece? Muitas vezes a gente vem uma, duas, três vezes nessa situação e não é nem que a gente pode falir, né? Se a gente falir, normalmente na próxima a gente vem pobre, né? Ou vem sem esses recursos para tentar recuperar isso. Mas a gente também não, né, não tem grandes quedas naquelas encarnações como com recursos financeiros grandes, mas também não tem grandes aprendizados. A gente está ficando estacionado dentro daquele círculo, né? Então chega numa uma encarnação seguinte, a gente pede de novo aquela condição, porque a gente tem eh, tido entre aspas, né, não temos tido grandes quedas, grandes problemas, mas a espiritualidade vai chegar e vai dizer: "Olha, meu filho, dessa vez não, porque você não está andando, né, tá andando muito devagar, você está praticamente estacionado nas últimas 2, 3 encarnações. Então agora chegou o momento de você, caminhar um pouco mais rápido", né. Então é lhe retirado, né, essa prerrogativa de escolher novamente vir com recursos financeiros altos. Vai vir com poucos recursos financeiros nesta vida para que em áreas que você está estacionado, devido a essa facilidade, você consiga acelerar a evolução, né. Ele cita aqui também a questão dos débitos passados, né, até com uma história aqui do livro do André Luiz, interessante também, e que ali ele vai tratar o quê? Que, esses 2 espíritos já vinham, né, longos anos, né, com méritos, trabalhando no bem, fazendo o correto, e queriam ascender, né, a uma região espiritual maior, a uma condição espiritual melhor. E quando chegou o momento foram chamados, né, para uma reunião, para uma conversa e foi-lhes mostrado um débito lá do passado, né, de muitos anos atrás, né, cerca de 500 anos atrás, que estava lá ainda, né, que ainda estava lá. Então eles decidiram retornar, né, para a quitação deste débito. E isso é uma coisa até interessante, porque muitas vezes, a gente sempre tem essa questão do débito, né, de que o nosso karma nos faria ser automatizado, vamos dizer assim, que nós somos obrigatoriamente teria que passar por aquela determinada situação. Mas o que que muitas vezes ocorre, né, como o caso deles, eles tiveram inúmeras situações para quitar aqueles débitos, né, como o livro cita aqui são, as últimas 5 reencarnações, se eu não me engano já, e não conseguiram quitar, né, pelo amor, pelo bem. Apesar, né, de terem evoluído, de terem melhorado, né, de estarem evoluindo, né, mas ainda não tinham conseguido quitar aquele débito passado, né, mesmo já tendo mais capacidade e mesmo tendo reencarnações, entre aspas, boas, né, mas o débito continuava, né. Então olha como a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, né. Um débito, né, como diz até o Divaldo, eh, a gente pode perder encarnações por um minuto, né, ter atitudes tão tresloucadas numa vida que isso pode nos atrapalhar nas próximas reencarnações, né, e foi o caso deles, né. Então por isso que muitas vezes, o débito ele precisa, né, entre aspas, "pela dor" mesmo, né, não há outra maneira, porque há oportunidades, e a gente não consegue sanar aquele problema, apenas, né, pelo amor. A gente precisa realmente passar pelaquela experiência, de dor física, né, no caso deles, para quitar aquela apagar, né, aquele ponto negro, aquela mancha que eles tinham no passado ali, resolvendo, né, aquela questão ali, mas levando sempre em conta que, até como o apostila aqui cita, não é uma morte simplesmente para resolver o problema físico,
né? Eles estão doando essa morte física para o bem, né? Como relata ali, para melhoramento até da medicina, enfim, da aeronáutica e de série de outras coisas, né? Então, doando, né, o corpo físico daquela encarnação para uma coisa boa. Não uma coisa simples, né, de simplesmente passar aqui pela morte daquele jeito e resolveu e acabou. Até porque isso nem faria muito sentido, né, meus irmãos, a gente simplesmente passar a encarnação, vir para cá para quitar um débito kármico nosso com uma dor física e não produzir nada, né? Então seria uma coisa totalmente, não teria nem lógica isso, né? Então ali eles também deixam claro isso. Enfim, acho que ficou claro, né? Qualquer dúvida vocês vão mandando. Lembrando sempre que as provas mais difíceis que nós temos para passar, como eu até já falei no primeiro vídeo, são as que normalmente nos mais ensinam, são as que nos mais libertam, principalmente, porque são pontos que nós vamos apagando da nossa história, resolvendo, passando a limpo, né? Só que essas normalmente são as mais dolorosas, né? Principalmente quando elas são expiações e não são provas, né? Quando as provas não são impostas, né? Como ele traz ali. Quando essa imposição, muitas vezes não há uma concordância do espírito e isso se torna mais penoso, né? Isso se torna mais duro para ele aceitar e passar. Então, lembrando sempre que o caminho nosso de evolução e de provas, todo o intuito é a gente aprender o amor, né? Se nós não aprendermos realmente a amar, nós não vamos dar esse salto evolutivo, como eu falei no outro vídeo. Então, nos foquemos nisso, né? No amor, no bem, procurando fazer sempre o nosso melhor, enfrentando as nossas dores dentro da nossa capacidade, mas da melhor maneira possível, sem revolta, sem desespero, né? E lembrando sempre, sempre, sempre de uma coisa muito importante, que eu até essa semana vou divulgar um vídeo falando sobre isso também, porque eu tenho alguns amigos questionando. Vamos nos lembrar que somos espíritos imortais, né? Que essa encarnação aqui é apenas uma vírgula na nossa existência e que passa muito depressa. Então não vamos, né, nos apegar a questões com tanto afinco materiais aqui. E eu digo materiais, não é só um carro, casa, dinheiro, essas coisas, coisas ligadas à matéria, né? Problemas familiares, né? Que são coisas ligadas à matéria também. Muitas vezes a gente fica brigando, discutindo por coisas simples, às vezes brigando por uma herança, né? Às vezes brigando porque um filho ganhou uma coisa a mais do pai do que o outro, né? Brigando e tendo desavenças familiares por coisas da matéria. E essas desavenças podem, né, como eu disse antes, um minuto pode nos levar a problemas aí por várias e várias encarnações. Então vamos não nos apegar tanto às coisas materiais, né? Não vamos nos preocupar tanto, né? Até porque a preocupação não resolve os problemas, bem ao contrário, só nos atrapalha, né? A ansiedade principalmente, que é o maior mal do século hoje. Então vamos procurar fazer a nossa parte sempre pensando no bem, no amor e reconhecendo as nossas fraquezas, nossas dificuldades e pedindo auxílio, né? Como nós estudamos até na aula passada, nós temos aí nossos anjos protetores, o mentor espiritual, nosso anjo guardião principal, mas há muitos espíritos também amigos, espíritos familiares que estão aí querendo nos auxiliar e nos auxiliam muito, nos lembrando da casa onde a gente está inserido, né, que é uma casa maravilhosa, né, que a gente não tem nem ideia do tamanho de quantas e quantos e quantas pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, são ajudadas todos os dias nesta casa. Então, nos lembremos disso e procuramos nos manter sempre alegres e agradecidos pelo aquilo que já recebemos e se lembrando sempre também do que discute o texto, né? Nós temos oportunidades sem fim, né? Para resolver as nossas dificuldades, para evoluir, né? Deus é tão amoroso que Ele nos dá quantas oportunidades nos forem necessárias. Então vamos fazer o nosso melhor para que consigamos, né, superar essas dificuldades
E quem sabe logo lá na frente nós podemos já ir para um outro patamar aí também de evolução e não precisamos reencarnar ainda em planetas tão tribulados ainda como planetas de provas e expiações como é a Terra ainda. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço.